Também atualizamos agora com o Pedro Duran a situação lá na Europa, depois daquele apagão. O fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido na maior parte da Espanha e de Portugal, depois desse apagão que foi registrado nos dois países. Aquele começo de semana, como falávamos mais cedo, caótico por lá. Falta de luz, tivemos então como consequência fechamento de supermercados, bancos que não funcionaram, aeroportos com voos cancelados, atrasados. Pedro Duran, foi difícil a segunda-feira para quem estava em Portugal, para quem estava na Espanha. Inclusive partes da França, Alemanha também registraram problemas de fornecimento de energia elétrica. Foi muito difícil, Carol, e isso obviamente impacta o mundo todo, porque hoje, no mundo globalizado, a gente vive com tudo muito conectado, né? Tem até umas imagens que a gente separou de problemas nos aeroportos, que a gente consegue explicar um pouco da dinâmica dessa rede mundial interconectada por conta dos apagões lá em Madrid e também em Portugal. Ou seja, foi um caos generalizado, né? CNN em Portugal, e a gente muito em conexão com eles aqui, mostramos os aeroportos totalmente impactados com esse apagão. Um aeroporto, quando não tem energia, não pode funcionar. E não só o voo que não operava, o aeroporto que não operava, mas toda a cidade num caos, porque você não tinha os semáforos funcionando, o transporte público também não operava. Então, para a população se deslocar nas cidades, também foi muito complicado. Exatamente, Carol. E justamente por isso, muitos brasileiros acabaram impactados. Não só porque Portugal tem uma das maiores comunidades de brasileiros no mundo, mais de 500 mil de brasileiros vivem em Portugal, nas estatísticas mais recentes, mas também porque você tinha e tem um fluxo intenso de pessoas saindo de Portugal, vindo para o Brasil, ou saindo do Brasil, vindo para Portugal. E com os aeroportos no escuro, muitos voos foram cancelados ou atrasados, tanto no aeroporto de Lisboa, quanto na Espanha, aeroporto de Barajas e Madrid. Ou seja, de fato você tinha ali um impacto muito significativo nessa dinâmica dos voos internacionais, né? E os voos, obviamente, ali nacionais dos dois países. Conversando com o Procon, eles me trouxeram alguns relatos de brasileiros que procuraram o órgão depois de terem voos cancelados e atrasados e ficarem sem informação. Que acho que isso que é o que deixa as pessoas mais irritadas, né? A falta de informação nesse tipo de situação. Então, para poder ajudar aqueles que tiveram impactos nos voos, nós trouxemos aqui um panorama do que o Procon recomenda para as pessoas que foram impactadas numa arte que a gente preparou e ajuda a explicar um pouco isso. Então, quais são as obrigações das companhias aéreas? As companhias aéreas precisam fornecer informações prévias em todos os canais que têm disponíveis para os passageiros. Eu entrei, por exemplo, ontem nos perfis da TAP de Portugal. E com exceção do Facebook, os perfis do Twitter, X e do Instagram não tinham, no momento do apagão, informações precisas para que as pessoas pudessem saber o que fazer. Então, essa é uma das obrigações da companhia. Eles, em caso de um cancelamento, têm prioridade no próximo embarque. Isso é o que prevêem as leis brasileiras e isso é o que vale para passagens compradas no Brasil ou por brasileiros aqui ou em alguma companhia que tenha uma operação aqui no Brasil. A realocação tem que ser feita sem custo, então se você perdeu o seu voo por conta do apagão, se esse voo foi cancelado, você tem o direito de embarcar em outro voo sem que a companhia aérea te cobre uma taxa extra por isso. O dinheiro pode ser devolvido no caso de o passageiro desistir desse embarque, cancelei o meu voo, vou perder um compromisso, resolvi ir de trem, resolvi ir de ônibus. Então você tem o direito de ter o dinheiro de volta se o cancelamento for pela companhia. O ressarcimento de gastos tem algumas regras que a gente vai mostrar já já, mas para alimentação e hospedagem você tem o direito de ter os gastos custeados pela companhia e o apoio logístico também para deslocamento, para o hotel, a depender de quanto tempo você fica fora. E isso tudo é válido independentemente dos motivos que levaram a esse cancelamento ou a esse atraso. No caso da Europa, o motivo externo às obrigações da companhia aérea. Isso tudo vale para qualquer cancelamento pela companhia aérea. Se você tem uma pessoa que perdeu um voo porque chegou atrasada, obviamente ela não entra nessa regra.
É responsabilidade do passageiro estar no aeroporto com um tempo de antecedência para poder garantir o seu check-in sem nenhuma dor de cabeça. Mas se a companhia aérea cancela o voo, mesmo que não seja um problema da companhia aérea, seja um problema do aeroporto, é responsabilidade da companhia aérea arcar com essas obrigações. Quais são as regras do atraso para voos? Depois de 1 hora, a companhia tem que oferecer comunicação gratuita. Então, você tem o direito de buscar na companhia aérea uma linha telefônica para você conversar com seus parentes, para você avisar que o seu voo está atrasado, falar eventualmente com quem está te esperando, com seu empregador, se é um voo de trabalho. Depois de 1 hora de atraso, eles têm esta obrigação, o passageiro pode reivindicar isso. Depois de 2 horas de atraso, a alimentação é custeada pela companhia aérea. Geralmente aqui no Brasil, elas fazem isso por meio de vouchers, que você pode usar no ambiente do aeroporto para poder ter uma refeição e garantir que você fique alimentado, porque isso impacta na dinâmica do passageiro. E com 4 horas de atraso, você já tem direito à hospedagem. Você já pode reivindicar um hotel, um local para dormir, onde você, próximo do aeroporto onde você está, para que você não tenha grandes custos depois desse cancelamento. Vale lembrar, Carol, que para voos internacionais comprados em euro, por exemplo, lá na Europa, por companhias que não são brasileiras, as regras do Procon, elas servem de inspiração, porque são regras que têm alguns padrões internacionais, mas elas podem ter alterações em alguns aspectos específicos. Então, vale você procurar a legislação local. E outro ponto importante é, quando a gente fala desse sistema de serviço de atendimento do Procon, se ele não é estabelecido, se ele não é cumprido pela companhia aérea, o passageiro tem direito de reivindicar aquilo que lhe é devido tanto ao Procon, pode acionar o Procon para poder fazer uma reclamação, ou até mesmo entrar com um processo contra a companhia, um processo judicial para ter os direitos do voo atrasado ou cancelado ressarcidos, garantidos pela justiça local. Pedro Duran, trazendo para a gente aqui os direitos do consumidor, que se aplica a esse caso na Europa, mas também a várias situações quando a gente fala sobre voos, sobre funcionamento de aeroportos, sobre companhias aéreas. Obrigada, Pedro. Valeu.